Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 31 de dezembro, quinta-feira, agora 14 horas e 29 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Visite o site e confira aí o hall de coins e tokens à disposição para compra e venda. Você faz uma cotação direto no site, conclui a negociação diretamente no WhatsApp e recebe, então, após o pagamento processado, as coins então na sua carteira ou qualquer endereço que você tenha apontado. Então, verifique ali jazzp2p.com.br e visite o site. E o título, então, do nosso podcast, Mais Forte do que Nunca, vocês viram ali, é a nossa sugestão, o nosso convite aí para quem teve um ano que não foi dos seus melhores, não foi aquele como esperado, tomar o que aconteceu de ruim como uma lição, como uma experiência, mas olhar para frente e seguir mais forte do que o medo, adiante, né? O tempo não vai parar e a nossa direção é para frente, né? Essa é a nossa mensagem aí para esse final de ano e a gente agradece a audiência que nós tivemos com vocês ao longo aí de todos esses anos que nós já estamos com o canal aberto, tá? Começamos aí 2018, então 2019, 2020, 2 anos inteiros aqui com a presença de vocês. Muito obrigado. E hoje a gente gostaria de falar da Shilling, isso aqui que é negociado aqui em reais, tá? Para quem está operando aí essa coin ou fazendo algumas brincadeiras com ela, não importa, tá? Nós ressaltamos aqui, a gente viu aqui esse movimento, isso aqui é um sinal baixista na nossa melhor opinião, tá? Então, muita atenção, o preço pode voltar aos níveis que ele vinha operando, ali na casa dos 6, 7, talvez um pouco mais abaixo, 5, 4, talvez num undershoot, mas ele teve aqui um movimento de alta, ele pode se repetir, já atingiu aqui os 30 cents aqui na máxima, não sei se é a máxima histórica, tem que olhar aqui períodos maiores, provavelmente não, o preço de listagem dele foi bem mais acima disso, foi R$1, né? Ele começou a ser negociado por R$1, então ele pode se recuperar nas semanas a seguir, a gente não está olhando tanto assim para frente, ó, evidentemente, mas por enquanto para os próximos dias ele está apontando para baixo, tá? Então a gente talvez pode esperar ele retornar ali aos 7, 8 centavos, tá? A gente está falando isso aí porque o seu Ivan tá já com essas coins, ele deve estar se perguntando para onde é que o preço vai, então a nossa opinião é essa. E aí, claro, vamos então para Bitcoin. Bitcoin em Tether, negociada também aqui, essa agora na Binance, né? Antes os preços do mercado Bitcoin, claro, estavam em reais. Então aqui nós estamos com o gráfico diário da Bitcoin, e aí sim a gente vê essa never ending high, né? Mas quem sabe talvez sem nitidez, já dizia o poeta, quem é o poeta? A gente está vendo aqui o volume aqui em decréscimo, mesmo associado aqui a essa alta. A gente continua achando que essa alta pode estar perto do fim. Talvez rompendo os 30k ela dispare e aí sim ganhe, incorpore volume. Mas a gente está vendo aqui um volume estável aqui ao limiar um pouco acima do threshold de significância, que é a média móvel dos últimos 200 dias, mas a gente está vendo as máximas cada vez menores e convergindo então para esse valor. Isso pode marcar aqui uma horizontalização e aí a gente tem que observar para ver se ela resiste a essa falta de movimento ou ela começa a ceder e perde então essa média móvel fantástica aqui que a gente viu, a média móvel ponderada dos últimos 20 períodos, nesse caso aqui, os últimos 20 dias. Então vamos dar uma olhada aqui nas demais coins. A gente no nosso último podcast, a 27, a gente mostrou a Bitcoin apenas, e agora a gente quer mostrar as outras, porque tem algumas que não estão fazendo aí movimento algum, por exemplo, o EOS, tá? Então, vamos dar uma olhada nelas aqui com algum destaque, tá? Então, vamos começar aqui com o EOS primeiramente, tá? Porque o EOS é uma moeda que teve aí uma relevância maior tempos atrás e ela, no gráfico semanal, acho que isso deve ficar mais claro, aqui da época que a gente fazia estudos, vocês podem ver aqui, ela não vem respondendo. Então, esse aqui foi o lançamento dela, foi o topo histórico, ela foi lançada aos $14,
e imediatamente, na verdade, ela abriu aos 12, né? Ela, então atingiu os 14,5 e nunca mais atingiu esse valor, 7 e pouco em maio do ano passado. Então, logo em março, nós tivemos a queda. Ela não sofreu com essa queda, surpreendentemente. A gente teve em ano passado, perdão, 2019, quando nós tivemos o fundo aqui, nós fomos a 1,7, depois 2,5. Isso aqui é o período que corresponde ao Bitcoin em 6, abaixo de 6K. Nós estávamos em 3K7, 3K5, 4K, essa região aqui. Aí depois, em abril, nós tivemos então a elevação da Bitcoin, começo de abril, ela começou a subir, rompeu os 4K2 e atingiu em julho os 14K. E aí nós já estamos na descendente do EOS. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos aqui numa clara tendência de baixa e estamos mortos na água, né? Dead in the water, tá? Que é a expressão inglesa, né? E aí, o que a gente tem aqui? Vamos tirar esses estudos gráficos aqui que não fazem mais nenhum sentido. Eu parei de usar trending lines, tá? E o que a gente tem aqui, olhando apenas, então, para o volume aumentou, mas pode ver que os candles dominantes são de baixo. Isso aqui dá bem a ideia de players, então, saindo da coin, vendendo os seus tokens, provavelmente porque o lockup period acabou. Essa linha branca aqui que a gente tem é a média móvel ponderada dos últimos 20 períodos, nesse caso semanal. Vocês podem ver que ela não está se mexendo, ela está horizontal, tá? Então bastante triste isso. Olha o MACD como é que ele está morto também, muito pouca variação. Quando o histograma está pequeno, isso mostra que a diferença entre as médias móveis de 12 e 26 períodos que compõem ele estão muito pequenas, tá? Então isso mostra que ele está praticamente horizontalizado, tá? Então essa é a ideia do MACD com histograma pequeno. Quando ele se distancia, então tu tem uma maior distância, evidentemente, entre essas duas médias. No caso verde, aí tu tem a média 12 acima da 26, em geral isso é bullish, e no caso vermelho, então, tons avermelhados, tu tem o contrário, 26 acima da de 12, tá? Então essa, para a gente ter essa ideia aqui. Vamos voltar com os preços, então. Vamos tirar o volume para enxergar eles então um pouco melhor. E aí, o que nós temos aqui, né? Então, os preços, como a gente tinha comentado, esse movimento horizontal e abaixo, então, da média móvel dos últimos 20 semanas. Então, precisaria esperar um rompimento aqui por mais de uma semana, porque a gente teve aqui rompimentos falsos aqui na outra vez, e um aqui intrasemanal, então justifica esperar a semana e esperar a próxima, tá? Para ter essa confirmação, para daí então, quem tiver ainda coragem de fazer a entrada. Nós não temos nada contra o projeto da EOS, ao contrário, eu acho ele um excelente projeto, só que a opinião do mercado me parece não ser a mesma e o mercado manda, tá? Vamos dar uma olhada então outras coins aqui, vamos dar uma olhada na LTC, Litecoin, que é o bem-sucedido fork em cima da Bitcoin, tá? Então, o que nós temos aqui? Umas linhas que a gente tem que deletar, evidentemente, não fazem mais sentido algum. E o que não faz sentido, a gente se livra, tá? Então, o que nós temos aqui? Os preços aqui fizeram fundo e estão começando a se recuperar. Vamos dar uma olhada neles sem o volume. Exatamente, eles fizeram aqui esse fundo, tiveram aqui o pico ano passado, acompanhando os 14K aqui da Bitcoin, eles subiram até os 138, quase os 140, depois eles caíram, eles tiveram uma breve recuperação no início desse ano, tinham feito esse movimento de rompimento da média móvel, caíram, e agora então começaram a fazer esse rompimento, e vem se destacando o RSI, que nós vamos parar de usar, ele está no pico, e o MACD também está nas máximas, aqui o histograma. Então, mostrando aqui esse momento bullish da Litecoin, diferentemente do que a gente está vendo na EOS, tá? Só para vocês terem essa ideia. Vamos olhar agora em volume. O volume vem aumentando, tá? E ele está numa crescente, tá? E
proporcionalmente, ele está crescendo mais do que o volume da Bitcoin. O volume da Bitcoin não está crescendo, ele vem se mantendo, tá? Eu já mostrei para vocês que as máximas históricas, máxima histórica de volume foi na Bitcoin, foi em março, quando nós tivemos aquela queda, o fundo ao 3K7, aquela foi a semana de maior volume, e antes disso tinha sido semana do pico em 14K, que foi uma semana de baixa. A gente acabou fechando aquela semana em baixa, tá? E agora nós não estamos nos picos de volume, tá? Nós estamos com bom volume semanal, mas não são as máximas históricas. Então a Litecoin está sendo cada vez mais negociada e isso é bullish para os preços, na nossa opinião. Vocês podem ver aqui uma correlação que tem... Correlação não dá para falar, mas uma semelhança aqui na inclinação do volume e na inclinação da média, tá? Então isso aqui é uma alta consistente. O mercado, na nossa opinião, ele tinha saído da Litecoin e ele está retornando, tá? Então isso é muito interessante, vale a pena observar essa coin. E aí o que mais a gente tem que olhar? Bitcoin Cash não faz sentido porque ele recentemente teve um fork, então acabou o histórico dela, tá? Vamos olhar a Ripple, coitada da Ripple, né? O pessoal falando mal da Ripple, talvez com razão, sabe-se lá. O Vitalik está falando mal da Ripple, né? Não é falando mal, ele usou um adjetivo apenas, que a gente não pode repetir aqui, tá? O que está acontecendo com a Ripple? Bom, a gente gosta da Ripple, não é uma recomendação, evidentemente, tá? Vamos dar uma olhada primeiro no volume. O volume aumentou e teve essa quebra aqui na média móvel, tá? Então, para quem trabalha com média móvel, já deve saber isso, evidentemente, mas... quando uma média móvel aponta para baixo, o preço está abaixo dela. E quando o preço está acima, ela aponta para cima. Então, só pela inclinação da média móvel, tu vê onde é que estão os preços em relação a ela. Então, por todo esse período aqui, a gente teve com os preços abaixo. E aqui, então, a gente nivelou e aqui a gente arrancou e agora estamos caindo. Só que nós estamos caindo com muito mais força do que a gente subiu. Vamos dar uma olhada aqui, então, no preço agora, sem o volume, tá? E o que nós temos, então? A gente vinha aqui testando e perdendo com eventuais cruzamentos falsos da média móvel. Aqui a gente rompeu com força e com momento, com uma boa expectativa aqui de novas altas, atingiu o pico histórico aqui, que foi no lançamento. Não tivemos esse sucesso e caímos, então, em função provavelmente ali desse processo da SEC, né? O pessoal está preocupado, ou tá, mas e se acontecer com a Bitcoin? Acho que o Peter Schiff comentou isso num tweet. O problema não é se eles, porque como é que vai ser um security, né? Tem aquelas 3 perguntas que fazem a gente ser valorizada pelo esforço de outros, etc. Como é que é? Provavelmente a Bitcoin não se enquadra nisso, a gente não sabe, mas o Tether pode se enquadrar nisso. E é aí que está o problema. Eu já tinha comentado aqui, o Tether é uma coin que não vale nada, o valor dela deve ser bem próximo de zero, é negociado a $1 e de 0 para 1 ganha infinito. E o Tether sendo atacado, isso destrói o mercado das criptomoedas, até que eles se reconstruam das cinzas, então, em cima do BTC. Tá? Então seria um evento catastrófico e positivo, na nossa opinião, porque vai varrer players. Tá? Outra que está indo para o mesmo lado é a USD Coin, tá? Da Coinbase. Ela está com 3,7 bi, pouco tempo atrás estava com 2. Não acredito que ela tem lastro nela. Não acredito que o USDC tem lastro para os 3,7 bi. Tá? Muito cuidado, muita atenção. E o USDC está se tornando um Tether. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção. E vamos então liberar aqui o volume. Então, infelizmente, a Ripple então, está com uma queda com tanta ênfase, ainda mais ímpeto do que teve a sua alta. Mais alguma aqui que a gente pode colocar, que a gente não se lembra, o BNB e o USDT. Para quem negocia na Binance, ter em carteira o BNB não representa um risco adicional, tá? Ou um risco marginalmente pequeno. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ele trabalha com oscilações, ele fez o fundo aqui em abaixo dos $10, tá? Ele fez esse fundo aqui, quando é que foi isso? Vamos olhar aqui, também em março, tá? E ele se recuperou, mas não teve uma alta exorbitante, ele ainda não passou
tá? Talvez nem convenha para essa coin, né? Isso aqui é uma coin, não é um token, né? Era um token porque ela era listada provavelmente em Ethereum e agora ela é listada na sua própria, é a coin nativa então da blockchain, né? Para quem tem dificuldade aí com os termos, quando a blockchain ela registra transações de uma moeda, essa moeda é chamada de coin. As demais emitidas ali são tokens, tá? Então, existe uma blockchain nativa da Binance e daí a coin então nativa é BNB, tá? Então, essa é a coin nativa dela. O preço máximo 37k aqui, 37k, 37 ponto alguma coisa, estamos aqui ao topo histórico, então aqui a gente ainda não fez o rompimento. Tá? E muito interessante, quando a gente se aproximou do topo, a gente não teve um pico no volume. O pico no volume foi antes, quando a gente iniciou o arranque, eu teve a correção aqui em março. Tá? Então, a gente pode muito bem ter feito um pico aqui e se o movimento for cíclico, a gente está no pico dele, na fase, vai iniciar aqui uma fase descendente, tá? Mas a gente não quer especular isso, tá? Mas isso acontecendo, isso deve limitar a alta na Bitcoin, tá? Então é isso, essa foi a nossa análise aí, ela foi uma análise feita no gráfico semanal. Vamos voltar a encerrar aqui então com a própria BTC para ter uma visão comparativa. Tá? Bitcoin aqui no semanal. Eu vou tirar o gráfico dos preços para a gente dar uma olhada no volume e fica um pouco claro o que eu estou dizendo aqui, que embora nós estamos no pico histórico 40%, 40% plus, né? Mais de 40% acima do pico anterior, né? Que era os 20k, nós não estamos tendo volume. Estamos tendo volume, mas ele não está acompanhando. Eu esperava muito mais volume, inclusive pela quantidade de Bitcoin que é negociada por dia. Aqui a gente está negociando 40 bi. No pico anterior, a gente negociava 10 bi, 5 bi, não sei. E nos 14k do ano passado, a gente tinha quanto aqui negociado? A gente tinha 20 bi. Então, nós estamos numa situação em que os preços subiram, como ilustra aqui a média móvel, a ilustre média móvel ilustra, né? E o volume não está acompanhando. Então, muita atenção. O MACD, o histograma aqui em níveis estratosféricos, quer dizer que a média móvel de 12 períodos nunca teve tão longe assim da de 26, mas isso não é garantia de continuidade. A gente lembra que todos os indicadores olham para trás e quando a gente dirige, a gente olha para frente. Então, a gente sugere que a gente vá lá mais forte do que o medo, siga para frente. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa audiência, não só nessa vez, todas as vezes que nós estivemos online, ao vivo ou não. 2021 a gente pretende fazer mais conversas aí com o Mirai Cripto ali, e a gente também quer fazer programas ao vivo aqui, pelo menos uma vez por semana, com a participação de vocês. Vai ser um Hangout, agora não, é Meet, não é mais Hangout. Pô, Hangout era tão legal o nome. A gente coloca o link ali, quem quiser participar é só entrar e pode participar ao vivo, dar opiniões, comentar, fazer alguma pergunta, evidentemente, né? Participar da maneira que se sentir confortável, e o que a gente souber a gente responde, o que a gente não sabe a gente diz não sei. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Se beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Use a cabeça, dirige pela vida. O amor é a melhor herança. Cuide das crianças. Tchau.